A Câmara dos Deputados deve deixar para a semana que vem a votação do projeto de lei que trata da taxação de offshores e fundos exclusivos. O presidente em exercício da Câmara, Marcos Pereira, já sinalizou que não há clima nesta semana para discutir o assunto. Sobre essa votação e sobre as articulações ali na Câmara, nós trazemos ele, o homem que mais entende de economia, o nosso Mr. R, Rodrigo Oliveira. Vem para cá, meu amigo. Olá, meu cordial boa tarde aí a todos, meu querido Wilson. Você viu que eu estou animado agora, hein? Olha aí os meus galinhos com saudades. Galo Andrade cantando em alto e bom som. Galo Andrade e Galo Ípolo. Galo Ípolo, ambos cantam. Bota o galo, por favor, Preto. Sucupira chegando, já tomando seu espaço cativo aqui no meio-dia em Brasília. Meu caro, e aí? Votação vai ficar para a semana que vem, mais um pepino aí para o governo federal ter que descascar, né? Então, é basicamente isso mesmo, Wilson. Tinha essa conversa semana passada, os líderes aí da base do governo meio que falando, não, a gente vai voltar na terça-feira, e o pessoal, mas o Arthur Lira está viajando, você sabe dessas coisas melhor que eu. Arthur Lira está viajando, como fica? E aí fizeram, não, mas a gente está resolvendo tudo aqui, vamos votar esta semana. Amanhã tem uma reunião de líderes às 10 horas, que é a reunião que vai resolver esse imbróglio, se vota ou se não vota, mas é aquela coisa, né? O gato subiu no telhado, está com cara de que não vai andar. De qualquer forma, é um teste importante aí para saber como vão reagir aí os deputados sem a presença de Arthur Lira, né? A gente comentou aqui, acho que umas 2 semanas atrás, que existia uma insatisfação de alguns líderes com o Arthur Lira, mas não é exatamente, não é para tanto, né? Não é que jogaram o Arthur Lira fora e agora vão negociar diretamente com o governo. O governo, obviamente, faz a parte dele e está tentando minar aí essa posição do Arthur Lira. Hoje de manhã, numa reunião que eu participei, eu até falava sobre isso, que no fim das contas, é importante a gente ter em mente que o Arthur Lira não é o tipo de liderança que você deve ficar cutucando, né? Ou você tira ele do jogo de uma vez, ou você não faz nada, né? E esse esquema de ficar cutucando pode ficar bastante caro para o governo na semana que vem, quando o Arthur Lira voltar aí da viagem que ele está tendo, que ele foi no Oriente. Agora, assim, além disso, tem a parte técnica, econômica dessa matéria, que é, segundo Pedro Paulo, ele deu uma entrevista aí no fim de semana, Pedro Paulo é o relator desse PL aí dos fundos offshore. Fundos offshore são aqueles fundos, aqueles recursos que você tem, né? Vocês aí que nos acompanham aqui, que tem muito dinheiro e às vezes ficam com receio de deixar tudo no Brasil, coloca um pouquinho lá num fundo offshore, nas Ilhas Caimã, ou qualquer outro lugar. Esqueci a palavra aqui, não um lugar, como é que se diz? Uma natureza abundante e bela, né? Onde você possa visitar os seus milhões de vez em quando. Então, tem esses... paraíso fiscal, meu camarada, né? Paraíso, não é paraíso fiscal. Isso aí a gente já sabe, né? Eu esqueci o adjetivo agora, mas também não interessa. É aquela praia onde você gostaria de estar, uma ilha, ou na Suíça, né? Não é coisas chiques, né? Coisa fina. Então, você deixa o seu dinheiro lá num fundo offshore e esse dinheiro não tinha tributação até, né? Vai acabar, essa mamata vai acabar agora, mesmo que você não traga o dinheiro para o Brasil. Porque quando você repatriava, aí sim você tinha que pagar. O fundo exclusivo, que são aqueles fundos de uma pessoa só, que tem mais de 10 milhões de reais em dinheiro, né, em cash, e aí ele goza de alguns benefícios fiscais. O que o relator tem falado é que há um pouco de discordância aí sobre taxar os fundos exclusivos em 15% e taxar os fundos offshores entre 0% e 22,5%, dependendo aí do volume. E os deputados e alguns grupos de pressão têm feito um esforço ali para que as coisas sejam equalizadas. Além disso, tem a história dos FIAGROS, né, que são fundos de investimento no agronegócio, negociados com cotas negociadas em bolsa, que eles são isentos na distribuição de rendimento, né, eles não pagam tributo,
contanto que o fundo original, o fundo exclusivo, o fundo fechado, né, que é um fundo fechado, tenha pelo menos 50 cotistas. Esse projeto de lei quer aumentar isso para 500 cotistas, mas a frente parlamentar aí do agronegócio está contra, né? E é essa frente parlamentar do agronegócio que o governo tem contado para aprovar as coisas sem o Arthur Lira, porque é uma base muito grande e muito forte que vota muito unida, né? Então, é com isso que o governo tem contado. O que aumenta o nível de complicação, de complexidade nessas discussões é o seguinte: essa parte mais aloprada do PT, que está tentando fazer com que isso seja aprovado logo, está negociando descontos, né? Como, por exemplo, esse para o pessoal aí da bancada do agronegócio, para poder enfraquecer o Arthur Lira. Só que enfraquece o Arthur Lira e enfraquece a arrecadação do governo também, afinal de contas, se você diminui a alíquota de imposto, que é o caso lá dos offshores, e se você não aumenta essa restrição para os fundos de investimento fechados negociados em bolsa, você também perde um pouco daquela arrecadação esperada. E como a gente tem dito já há muito tempo, embora ninguém acredite que o Haddad vai conseguir entregar o tal do déficit zero no ano que vem, também as pessoas pelo menos tinham ou têm alguma esperança de que algum aumento na arrecadação vai ter para segurar aí essa dívida, para a dívida pública brasileira não continuar subindo, né? Então, muita coisa em jogo aí, muitas pecinhas para se movimentar e vamos ver quanto que o governo consegue abrir mão em arrecadação para poder esvaziar a força do Arthur Lira. E não é um processo fácil, não é, Rodrigo? Porque o impacto, inclusive, nós falamos aqui no meio-dia na semana passada, né? O governo federal ele aposta nessa reta final, né, de 2023, né? Afinal de contas, nós estamos no dia 16 de outubro, temos aí 2 semanas de votação em outubro, 4 semanas de votação em novembro e 2 em dezembro, afinal de contas, o recesso ali parlamentar começa ali por volta dia 15, 16 de dezembro, então, assim, é um calendário curto. Então, o governo tem ainda que terminar de votar uma reforma tributária, né, que, enfim, deve passar uma parte no Senado ali na primeira semana, segunda semana de novembro, mas uma parte deve ficar ali dormindo ainda em berço esplêndido. Então, assim, o governo não tem muito tempo para perder. O problema é que nessa disputa, né, e o Lira tem sido cobrado exaustivamente pelos líderes em relação à liberação de cargo na Caixa Econômica. Isso cria um desgaste para o Arthur Lira. E tudo que o governo não precisa nesse momento é ter um inimigo chamado Arthur Lira. Todo mundo sabe em Brasília, aqui todas as pessoas têm essa noção. Crie uma treta, crie um problema com o Tinhoso, mas não crie problema com o Arthur Lira, né? Porque a fama dele de ser um cara vingativo, olha, é uma fama de outros tempos, né, Rodrigo? É isso, o Arthur Lira é aquilo que eu estava falando, né? Não é um camarada que você deve deixar sangrando, né? O melhor é ou você termina logo ou você deixa como está, porque ele é aquilo que a gente fala também há muito tempo, ele é um cara de palavra e ele vai até as últimas consequências para manter a palavra dele e para que os outros que prometeram coisa para ele também entreguem aquilo que foi prometido, né? Não é que obviamente é um político, ele tem alguma flexibilidade, né? Mas é um caso complexo, né? E isso tudo que está acontecendo essa semana tem efeitos também no mercado financeiro, justamente porque mexe com taxa de juros, né? Já que a gente vai ter aí talvez um pouco mais de problemas com a trajetória da dívida pública. É bem isso. Ô, Rodrigo, alguma outra coisa para a gente ficar de olho nessa semana nos mercados, mestre? Deixa eu só falar uma notícia interessante. O grupo Casino francês, que é dono do Pão de Açúcar, vendeu aí, conseguiu fechar a venda do grupo Êxito, que é uma rede varejista colombiana, que o Casino é dono, junto com o Pão de Açúcar, e o Pão de Açúcar vai embolsar aí nessa brincadeira 790, 800 milhões de reais por essa venda. Hoje, inclusive, o Pão de Açúcar chegou a subir aí mais de 16% no comecinho da manhã, as ações do Pão de Açúcar, agora subindo 11,56. Então, quem tinha ações aí do Pão de Açúcar no bolso, hoje vai tomar uma cerveja artesanal, não é isso, meu querido Wilson?
A cerveja artesanal, rapaz. Inclusive, estou precisando. Nesse momento, 317 likes aqui no nosso programa de hoje. Vamos chegar a 400, gente, até o final. Eu acho que nós temos ainda mais uns 10, 15 minutos de programa. Vamos lá. Como diria aqui a Márcia Brunetti, né? Se não chegar a 400 likes, é de uma volta. Então, por favor, like no programa para a gente fortalecer essa corrente para frente. Pão de Açúcar, temos a votação do PL das offshores. Alguma outra coisa, Rodrigo, além disso, para a gente ficar de olho essa semana? Tem um dado... E o resto é o que a gente já tem acompanhado aí. Nenhum dado, agenda econômica bem fraca essa semana. E aí são os desenrolares da guerra, né? Lembrando que aqui para economia, e aí não só mercado financeiro, economia real, não que mercado financeiro não seja, né? Mas economia real mesmo, sempre um pouco, todo mundo com o pé atrás, com um pouco de cautela e um olhar bem atento aí para esse conflito, essa resposta de Israel ao atentado terrorista do Hamas, para saber se isso pode se espalhar pela região, que teria efeitos aí bastante ruins, principalmente para o petróleo, né? E é uma commodity utilizada pelo mundo todo. E aí o preço disparando pode causar várias repercussões, inclusive mas isso depende, obviamente, do desenrolar dos fatos lá em Israel, né, Rodrigo? Acho que até semana passada o FMI deu, olha, pé no freio por enquanto, o cenário é ruim, mas ele ainda não é catastrófico. Então, também tem que ter um pouco de cautela. Não dá para se colocar lenha na fogueira, enfim, em uma situação que ela já é bem delicada, não é, mestre? Exato, é isso. O nosso, e a gente cria os nossos próprios problemas, né? O Haddad ainda está tentando consertar aí essa coisa da meta fiscal. Roberto Campos Neto, na semana passada, foi dito, ele desmente, mas foi dito que ele teria dito que estaria mais fácil de diminuir o ritmo do corte de juros do que de aumentar, e isso acabou provocando uma alta aí nos juros futuros, mas, por enquanto, é só disse-me-disse e nada mudou realmente, né? Os juros estressaram um pouquinho, a bolsa caiu, o dólar subiu, quando você tem esse tipo de coisa que são respostas naturais, né? Hoje, o dólar aqui caindo um pouquinho, 0,40, e a bolsa subindo 0,62, com Pão de Açúcar aí puxando as altas dessas 86 ações que compõem o índice Bovespa, né? O principal índice acionário do Brasil. Beleza? Beleza, Rodrigo. Agora só parafraseando a concorrência. Sobre os números do dólar e da bolsa, repita. O dólar a 5,6. Eu acho que esse ano ainda não tem Disney, vai ser Beto Carreiro mesmo. Dólar a 5,6, subindo 0,43. Bolsa, neste momento, 0,59 de alta, aos 116.440 pontinhos. E juros futuros todos em queda, daí, em volta de 6, 7 pontos base. Tá certo, Rodrigo Oliveira. Tá aqui a Yara Soares perguntando pela mãozinha. Hoje a mãozinha é do Freitas. Ô, Freitas, cadê só? Tá ali a mãozinha. Traz a imagem aqui, tá aí a mãozinha. A mãozinha do Freitas aqui no fundo, né? Enfim, por favor, like, né? Se vocês não derem um like... Estava de licença prêmio, não é isso? É o único cara dessa empresa que consegue tirar férias de 3 meses. Não, exatamente. O Freitas é isso. E aqui dentro do estúdio, nosso Daniel Medeiros aqui também, com a sua mãozinha dando... Olha aqui, ó. Comunicação altamente tecnológica aqui, né? Enfim, de um site de notícias, a nossa comunicação é essa, né? Com uma tecnologia maravilhosa. Wilson, posso responder aqui o Zé Sérgio? O Zé Sérgio está perguntando sobre Americanas. Por favor. Pois então, Zé Sérgio. Americanas ficou para um outro momento, né? Os caras investigaram, não encontraram nada, né? Nada que a gente não soubesse. CVM permanece aí no caso, e tem essa história do Santander também ameaçando buscar a justiça europeia. A verdade é que o pessoal está sentando para tentar uma negociação para ressarcir aí os bancos, principalmente, né? E os credores em geral. Mas e aí? Porque a grande pressão mesmo vem dos grandes bancos, que são grandes credores da Americanas, e eles estão cobrando o pessoal do 3G lá, os bilionários, para entrarem com uma grana deles próprios para ajudarem a pagar essa dívida, né? Já que é engraçado essas coisas, porque no fim das contas parece que era tudo feito meio no fio do bigode, né? E aí tinha muita conversa diretamente com essas pessoas,
Pelo menos é o que parece, tá? Não estou dizendo que sei de nada que vocês não saibam. Mas nosso grande Mr. R, nosso grande Rodrigo Oliveira, você pode até fazer esse papel de humilde, não, eu não sei de nada, mas você sabe de tudo, meu amigo. Você é um vidente, você é o Walter Mercado dos mercados. Solta o Galo Andrade aí para fechar. Galo animado, né? Segunda-feira, amigo, segundou, tem que ter animação, senão você não chega na sexta, meu amigo. É isso. Rodrigo Oliveira, obrigado pela atenção, obrigado pela sua participação em mais uma edição do Meio Dia em Brasília. E aí, amanhã posso contar contigo? Logo de cara? Bora. Bora. Aqui é comunicação à raiz, a gente combina, como falou aqui o Frederico Lanza, comunicação raiz, aqui a gente conversa ao vivo com você que está no chat e já resolve tudo aqui no bate-bola, jogo rápido, porque aqui a gente não tem tempo para perder. Rodrigo, obrigado pela atenção e cuide-se, boa segunda para você, uma boa semana para todo mundo. Até mais, um abraço, Wilson, um abraço para o pessoal do chat aí, boa tarde, avante, Sucupira.